O iOS é o sistema operacional usado nos roteadores e switches da Cisco. A configuração do iOS é feita através de uma interface de linha de comando conhecida como CLI, muito embora alguns dispositivos aí tenham suporte também à configuração através de interface gráfica. A estrutura da linha de comando do iOS é disposta de forma hierárquica. Na primeira vez que a gente acessa um switch, vamos usar o switch aqui como exemplo, mas a maioria das coisas que eu for falar aqui serve tanto para switch como também para roteadores, mas vamos focar primeiro nos switches. Quando a gente entra na primeira vez na interface gráfica, na interface de linha de comando de um switch, a gente vai para o modo de privilegiado, tá? A gente consegue saber que a gente está no modo de privilegiado olhando para o prompt que está sempre presente aqui do lado esquerdo da linha de comando. Ok? Esse prompt aqui está me dizendo que eu estou no modo de usuário desse equipamento aqui, do switch. Ok? Esse nome switch aqui é o hostname do dispositivo. Nesse caso aí é um hostname que veio de fábrica, um hostname padrão, mas eu posso mudar esse hostname de acordo com a minha definição de nome aí para esse equipamento. Ok? A gente vai fazer isso em outra oportunidade. Mas então a gente está aqui no modo de usuário, que é representado por esse ícone aqui de sinal de maior, dentro desse equipamento switch, ok? O modo usuário ele é muito básico. Através dele a gente consegue executar somente alguns comandos para visualizar a configuração do switch, mas nada muito além disso, tá? Tanto que a gente nem usa muito esse modo de configuração. Na verdade, esse modo de visualização apenas, né? Nem de configuração ele é. Para subir um pouco de nível, você precisa acessar o modo privilegiado. No modo privilegiado, a gente já consegue executar alguns comandos bem básicos de configuração. A gente consegue, por exemplo, configurar a hora e a data do switch através do modo de privilegiado. E dentro do modo privilegiado também a gente consegue visualizar toda a configuração do equipamento através dos famosos comandos show, né, que são os comandos que a gente usa para visualizar as configurações. Além disso, a partir do modo privilegiado, a gente consegue acessar o modo de configuração global, onde a gente pode aplicar a configuração no nosso switch. Qualquer configuração que eu aplico dentro do modo de configuração global tem abrangência global, ou seja, vai ser aplicada em todo o switch. Tá? Se eu quiser configurar um componente específico do switch, por exemplo, eu quero configurar uma porta apenas do switch, eu tenho que entrar num submodo de configuração. Eu entro nos submodos de configuração a partir do modo de configuração global. Okay? Então eu saio do modo de usuário, vou para o modo privilegiado, entro no modo de configuração global e a partir do modo de configuração global eu vou para o submodo de configuração que eu quiser. Tá? Se eu quiser configurar uma interface, eu vou para o submodo de configuração de interface. Ok? Então vamos navegar um pouco aqui nesse switch. Como eu disse, a gente está aqui no modo de usuário e para sair do modo de usuário e ir para o modo privilegiado, a gente executa o comando enable. Perceba que quando a gente deu enter no comando enable, a gente saiu do modo de usuário, que é esse prompt aqui, e entramos no modo de privilegiado, que é esse prompt aqui de cerquilha ou tralha, como você quiser chamar. Esse prompt me diz que agora eu estou dentro do modo de privilegiado. Para eu sair do modo de privilegiado e retornar para o modo de usuário, basta eu dar o comando disable. O comando disable retorna para o modo de usuário. Okay? Vou voltar de novo para o modo privilegiado, enable, e agora eu quero acessar o modo de configuração global. Tá? Quando eu acesso o modo de configuração global, eu estou autorizado a fazer qualquer configuração no meu switch. Tá? Então, para entrar no modo de configuração global, eu executo o comando configure terminal e dou enter. Assim que eu dou enter no comando configure terminal, eu vejo que o meu prompt aqui já mudou. Eu tenho agora um prompt switch, que é o meu hostname, e entre parênteses o nome config. Esse config aqui me diz que eu estou num modo de configuração global. Qualquer comando que eu aplicar dentro desse modo aqui vai ter uma abrangência global, ou seja, vai ser aplicado em todo o equipamento, em todo o switch. Ok? Digamos, por exemplo, que eu queira aplicar uma configuração numa determinada interface, numa determinada porta do switch. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber
quais portas eu tenho nesse switch, tá? Vamos voltar aqui para o modo de privilegiado. Eu dou um exit para voltar para o modo privilegiado. Pronto, estou aqui de novo, modo privilegiado, cerquilha ali. E nesse modo privilegiado eu posso dar o comando show IP interface brief para verificar todas as interfaces que eu tenho disponíveis aqui no meu switch. Consigo verificar o nome das interfaces, o status delas, se elas estão habilitadas ou não, e por aí vai. Uma visualização bem rápida de todas as interfaces ali que eu tenho nesse equipamento. Você não precisa gravar esses comandos, não precisa ficar tentando decorar esses comandos, tá? Ninguém fica decorando comando de configuração, tá? Esses comandos eles vão entrar na sua cabeça conforme você for praticando, conforme você for fazendo laboratório, conforme você for estudando. Isso vai entrar na sua mente de forma natural. Não precisa ficar desesperado, eu tenho que gravar um comando porque isso vai, sei lá, cair no exame que eu vou prestar ou meu chefe vai me cobrar. Não precisa fazer isso. É só você praticar, é só você treinar naturalmente que esses comandos vão começar a entrar na sua cabeça, tá? O comando show IP interface brief serve para eu visualizar, como eu já disse, de forma bem resumida, as interfaces que eu tenho no meu switch. Dou Enter aqui e vejo que eu tenho todas essas interfaces aqui disponíveis no switch. Eu quero entrar no modo de configuração dessa interface aqui, tá? Eu quero aplicar um comando nessa interface aí. Um comando qualquer, não importa agora qual comando, a gente não está se preocupando com isso, mas eu quero entrar nessa interface para aplicar um determinado comando. Beleza, eu vou gravar o nome dela, Ethernet 0/0, que é a interface que eu quero entrar, e vou lá para o modo de configuração global de novo. Configure Terminal. Beleza, estou de volta ao modo de configuração global. Aqui no modo de configuração global eu coloco o comando interface Ethernet 0/0. Ou seja, eu vou entrar no submodo de configuração de interface dessa interface aqui, Ethernet 0/0. Ok? Dou Enter aqui no comando e eu vejo que o meu prompt já mudou. Eu tenho agora config if. Esse if aí significa que eu estou dentro do submodo de configuração de alguma interface qualquer. Nesse caso aqui, da interface Ethernet 0/0. Ok? E aqui eu posso configurar qualquer coisa que eu quiser. Se eu der uma interrogação aqui, eu consigo ver todos os comandos que eu posso aplicar aqui dentro do submodo de interface. Ok? Não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Vamos voltar lá para o modo de configuração global. E digamos agora, por exemplo, que eu queira configurar um conjunto de interfaces ao mesmo tempo. Vamos voltar no modo privilegiado, dar um exit aqui de novo, e novamente dar o comando show IP interface brief. Como eu já dei esse comando anteriormente, basta eu clicar na setinha para cima aqui do meu teclado, clicar 2 vezes, opa, já tenho aqui o comando escrito novamente, show IP interface brief. Vou dar Enter. E digamos, por exemplo, que eu quero aplicar uma configuração nessas 4 interfaces aqui ao mesmo tempo. É uma configuração idêntica para todas as interfaces, eu não quero ficar entrando de interface em interface, uma a uma, para ficar aplicando o mesmo comando. Quero aplicar o comando nas 4 interfaces de uma vez só. Eu consigo fazer isso através do comando interface range, tá? Então eu vou gravar o nome das interfaces da mesma forma que eu fiz anteriormente, interface 5/0, 5/1, 5/2 e 5/3. Beleza. Vou entrar no modo de configuração global, configure terminal, e a partir daqui eu vou digitar o comando interface range, que eu quero configurar um range de interfaces, um conjunto de interfaces ao mesmo tempo, Ethernet 5/0 até 3. Esse parâmetro aqui, ó, Ethernet 5/0-3, está me dizendo o seguinte, eu quero configurar ao mesmo tempo as interfaces 5/0, 5/1, 5/2 e 5/3. Eu quero configurar essas 4 interfaces ao mesmo tempo. Se eu der Enter aqui, eu vejo que o meu prompt mudou para config if range. Ou seja, ele está me dizendo que eu estou no submodo de configuração de um range de interfaces. Não é só de uma interface, é de um range de interfaces. Qualquer comando que eu aplicar aqui dentro vai valer para essas 4 interfaces que eu especifiquei aqui em cima.
da interface de 0 até 3. Vamos dar um comando básico aqui, que é o comando para desabilitar a interface. Eu vou desligar a interface, tá? Vou dar o comando shutdown. Só para a gente ter como exemplo, tá? Esse comando aqui, ele serve para desabilitar mesmo a interface, tá? Ou seja, se eu conectar um cabo nessa interface que está em shutdown, a interface simplesmente não vai subir, não vai ter conexão nenhuma, ela vai estar desabilitada, tá? Vamos dar um Enter aqui, shutdown, beleza. Você vê que o switch aqui, ele não indica aqui no prompt que eu dei comando nenhum. Ele até mostra esses logs aqui, ó, só que isso aqui é meio que extraordinário, tá? Tem switch que você pode pegar aí que você pode dar o comando e ele não dá log nenhum. Nesse log aqui ele está me dizendo, olha, eu coloquei as interfaces 5/0, 5/1, 5/2 e 5/3 no status shutdown, tá? Mas pode ter equipamento que você vai pegar que esses logs não aparecem. Isso aqui é configurável, tá? Então, quando você dá o Enter, assim que você dá o Enter numa linha de comando, se não tiver erro nenhum na linha de comando, esse comando vai ser aplicado, ok? Então, até cuidado com o que você estiver fazendo aí, sobretudo se você tiver um dispositivo que está em produção numa rede, ok? Beleza, apliquei ali o comando, vou retornar agora para o modo privilegiado, porque eu quero visualizar de novo aquelas interfaces, quero dar aquele show IP interface brief novamente. Mas eu estou aqui dentro de um submodo de configuração. Se eu usar o exit, eu vou ter que ficar dando exit até chegar lá no submodo de configuração. Mas eu quero sair daqui e ir direto lá para o modo de privilegiado. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu digito o comando exit e dou enter. Eu vou parar lá no modo de privilegiado, ou então eu dou Ctrl Z. Se eu der o Ctrl Z aqui, beleza, já fui direto para o modo de privilegiado. Pulei direto para o modo privilegiado, ok? E aqui no modo privilegiado eu vou dar o comando show IP interface brief novamente. Dou o comando show IP interface brief. Beleza, e eu vejo que as 4 interfaces que eu configurei no range lá, elas estão com um status diferente das outras interfaces. Elas estão aqui como administrativamente down. Esse administrativamente down aqui me diz que eu desliguei as interfaces através de um comando, que eu desabilitei as interfaces através de um comando. Que foi o que eu fiz lá na configuração do range. Eu dei o shutdown nessas 4 interfaces ao mesmo tempo e essas 4 interfaces foram desligadas ao mesmo tempo. Ok? Pois bem, vamos sair aqui, dar um disable para sair do modo privilegiado, voltar para o modo do usuário. E essa aqui foi uma visão bem básica de como funciona a navegação dentro de um sistema iOS. Conforme você for praticando, conforme a gente for fazendo laboratórios, essa navegação dentro do iOS vai se tornar cada vez mais natural e também a gravação dos comandos ali na sua mente vai ficar também de forma bem tranquila, tá? Ok? Nos próximos vídeos a gente vai fazer aí laboratórios e nesses laboratórios a gente já vai começar a configurar o equipamento de fato, né? Porque aqui a gente não fez configuração real nenhuma, a gente só ficou navegando entre os switches, mas nos próximos vídeos a gente já vai aplicar configurações reais nesse switch.